O morador procurou a justiça após verificar supostas inconsistências na atuação da empresa terceirizada, responsável pelas emissões das novas carteiras de identidade nacional em Vilhena. A denúncia foi protocolada junto ao Ministério Público Federal no final do mês de fevereiro. Pessoas procurando tanto policiais militares quanto os atendentes ali, agentes de polícia da Unisp, do setor de comissariado, que recebem o público na Unisp, né? E reclamando do atendimento, que o atendimento é ruim, é moroso, não conseguem agendar no site, sequer conseguem vagas, afinal está sendo em torno de 20, 25 por dia para toda a região aqui, então isso é muito pouco. Isso aí dentro de 1 minuto preenche essas vagas e fica um monte de gente precisando, gente que perdeu os documentos, gente que precisa viajar e sem documento não viaja. Então, eles ficam à mercê dessa morosidade para conseguir os documentos, não conseguem e vão procurar a Unisp para reclamar. Então, os policiais precisam ficar tirando as dúvidas do cidadão, sendo que é um serviço que nem está mais nas mãos da Polícia Civil. Foi terceirizado aqui no estado de Rondônia. Os datiloscopistas dos municípios não fazem mais a coleta desses dados, certo? A vida inteira fizeram isso, de repente pararam de fazer, não fazem mais. Foi terceirizado esse serviço, né, para uma empresa privada que, veja bem, eu não consigo entender o motivo. Já começo a ver várias estranhezas nessa terceirização. Então, primeiro, por que da terceirização? Será que é porque o Estado não tem o número necessário de funcionários para atender bem a população? Ok. Se for isso, na minha opinião, primeiro a ser feito deveria ser contratado mais funcionários. Vamos dar um exemplo aqui. Eu tenho 2 datiloscopistas e isso é insuficiente. Então eu contrato mais 8, vendo que 10 é o número ideal. 8 com 2 vão dar 10. Eles vão trabalhar em conjunto, certo? Para fazer um bom atendimento e não vão fazer apenas a emissão das novas CNIs. Eles fazem todo o serviço de um datiloscopista policial, que é a identificação dos presos que são flagranteados, a coleta de digitais em locais de crime, a identificação de pessoas que morrem, muitas vezes estão como indigentes, sem documento. Então seriam pessoas que não fariam somente esse serviço, fariam todo o serviço que o órgão precisa. Você já tem aí eu diria, um mau uso do dinheiro público, porque você vai contratar pessoas para fazer apenas a emissão dos RGs. O setor de datiloscopia continua com falta de servidores para o restante do serviço. Para piorar, colocaram essa terceirizada para trabalhar à parte e não em conjunto com os datiloscopistas. Os datiloscopistas não exercem mais essa função de coleta de dados, certo? E a terceirizada está totalmente de forma unilateral, totalmente sozinha fazendo esse serviço. Então, em vez de melhorar o serviço, porque não uniu forças, certo? Digamos que eu terceirizasse 8. Os 2 que eu tinha lá parados, que eram insuficientes, continuam lá no setor deles, sem fazer agora esse serviço. Continuam ganhando o mesmo salário por isso. E eu só tenho aqui agora 8 fazendo o serviço que 10 poderiam estar fazendo juntos, certo? Tanto é que os datiloscopistas, até onde eu pude apurar, emitiam cerca de 40 RGs por dia, quando estava nas mãos da Polícia Civil. Agora a terceirizada está emitindo em torno de 20 a 25. Então, na verdade, terceirizou-se o serviço, não sei com qual desculpa, e a qualidade caiu. O denunciante também apontou um segundo problema, que seria na captação dos dados. São dados que serão coletados para emissão de um documento com fé pública e validade nacional, que está sendo coletado, tudo bem, encaminhado para o ICC de Porto Velho, que vai dar fé pública ao documento, mas baseado em informações que não foram coletadas por agentes públicos, que tem todo um juramento, que foram investidos em cargo público, dotados de fé pública, treinaram a vida inteira para fazer isso, certo? E eles sequer têm um datiloscopista no município, por exemplo, de Vilhena, para supervisionar a coleta destes dados. É feita totalmente de forma independente por esta terceirizada, e qualquer tentativa de ir até esta terceirizada para obter mais informações
é respondida de forma grosseira. Já responderam assim a repórteres, já responderam assim a policiais e respondem assim à população. Quanto à questão dos prazos de 5 anos, eles retiraram do site após a denúncia. Não está mais exigindo que as certidões sejam emitidas com prazo de 5 anos, dentro dos últimos 5 anos. Mas deram o famoso jeitinho brasileiro de fingir que se cumpre algo enquanto na verdade não se cumpre. Como, por exemplo, uma empresa que alega falência para não pagar as dívidas, muda de nome e continua funcionando. Um exemplo, apenas para que você possa entender. Veja bem o porquê. Porque retiraram o prazo, mas continuam exigindo que as certidões tenham o número de matrícula conforme o provimento 63 de 2017 do CNJ. Ou seja, houve aqui um pouco a extensão do prazo. Eu passo a aceitar certidões com prazo de até 7 anos, ou seja, de 2017, né? Até aqui. Porém, se a sua certidão for de 2016 para trás, o resultado continua o mesmo. Você precisa ir atrás de uma segunda via. Então, na minha opinião, continua ferindo as mesmas leis já citadas, né? Constituição, o decreto e o próprio provimento do CNJ. E eu não me conformei com essa tentativa, com essa má fé do Estado em fingir que foi tomada a providência, sendo que não foi. E eu procurei a OAB, certo? Eu vou formalizar, vou protocolar de forma formal também um pedido de manifestação para que a OAB nos represente como sociedade, afinal é um interesse de todos isso, certo? Porque é muito... Tem lá suas vantagens, a denúncia online pelo MPF, mas é limitado. A nossa equipe também procurou a empresa terceirizada, porém, até o fechamento desta reportagem não obtivemos resposta.